E aí, galerinha que assiste meu canal, tudo bom com vocês? Bom, comigo tá tudo bem. Geralmente tá tudo bem, né? A gente vai levando a vida adulta. Umas coisas vai só levando. Deixa a vida me levar. Hoje eu vou lavar a louça, mais uma vez, como todos os dias. Mas eu vim contar pra vocês a história do dia que eu surtei, sem saber que eu estava em surto. Claro que o verdadeiro louco, ele não reconhece que ele é louco. Essa é uma verdade. Né? Ele não percebe que ele tá no estado de loucura. Se você perguntar pro doido se ele tá surtado, ele vai dizer que não. Porque ele não entende que ele tá surtado. Que ele tá no estado de loucura. Mas algumas coisas que eu vou contar pra vocês, na verdade, algumas coisas que aconteciam comigo antes de descobrir o diagnóstico do transtorno bipolar. Coisas que aconteciam e eu não conseguia entender o porquê. E enquanto isso eu vou lavar a louça e a gente vai conversando. Como o vídeo foi ontem, tá? E desde já te inscreve aqui no canal, que tu me ajuda muito a chegar aos 500k. E se eu chegar nos 500k eu vou ser monetizada aqui no YouTube. E eu quero muito ser monetizada. Então se tu puderes, desde já, te inscreve aqui no canal e já vai deixando o teu like desde o início, tá? Quando eu, assim, hoje, né, eu percebo, tudo começou quando eu tinha 16 anos, 16. Eu na minha adolescência, eu acho, antes disso. Eu já tinha alguns problemas na escola. Eu tinha problema de aprendizado, eu tinha problema pra focar, pra entender. Muitas das vezes o professor estava falando, eu não conseguia, o meu cérebro às vezes ele não conseguia assimilar o que o professor falava. Porque eu ficava num estado de estar muito acelerada. Ah, Stephanie, mas você sofre de transtorno bipolar, você bem entende esses problemas desde a sua adolescência e ninguém na sua família percebeu. Gente, a minha mãe sempre trabalhou muito, minha mãe foi mãe solteira. Então ela sempre trabalhou muito pra sustentar a gente. Então quase não tinha tempo de estar com a família, estar com os filhos. Eu tentei ficar mais tempo com a casa da minha avó. E a minha avó, coitada, ajudava minha mãe trabalhando também de costureira pra, né, colocar comida na mesa. Então a gente vai passar mais parte do tempo na escola e quando tava em casa tinha que fazer as coisas da casa, porque minha avó tinha que trabalhar também. Então era difícil ter contato muito próximo com a gente, né? Perceber a doença em si. E assim foi durante toda a minha vida. Até o meu parto. Meu parto foi até o parto. Até o meu primeiro filho. Enfim, voltando à escola. Eu tinha muito problema de assimilar as coisas. Eu esquecia muito rápido das coisas, eu não entendia o porquê. Porque o bipolar, se você não trata cedo, desde cedo, ele corre um risco muito grande de sofrer algumas demências no futuro. Eu corro um risco muito grande de sofrer algum tipo de demência por ter começado um pouco tarde o meu tratamento, né? Mas sigo fazendo o tratamento do jeito que ele tem que seguir. E aí, desde a minha adolescência eu tive problemas, né? Quando eu entrava na fase depressiva, por exemplo, eu não tinha vontade de ir à escola. Eu não tinha vontade de sair da cama, não tinha vontade de fazer absolutamente nada. Então, quando eu entrava na fase de mania, hipomania, nossa, eu ficava hiper focada nas coisas. E mesmo que as minhas notas fossem ruins no primeiro e no segundo semestre, no terceiro e no quarto semestre eu era maravilhosa. As notas iam lá pra cima de uma forma absurda, porque eu focava completamente, me concentrava em estudar, porque a gente tem o hiperfoco, né? O bipolar ele tem esse hiperfoco. E quando eu comecei a fazer o ensino médio, ia trabalhar, ia estudar, imagina, eu achava que eu daria conta de tudo, né? Eu trabalhava de manhã, que eu era jovem aprendiz, fazia cursinho à tarde, cursinho pré-vestibular, né? E estudava, terminava o terceiro ano do ensino médio à noite. E eu chegava esgotada. Mas tinha dia que eu não esgotava. Tinha dia que eu não conseguia me sentir esgotada. Eu me sentia como se eu pudesse fazer tudo e mais um pouco. Ficava sem dormir. E passava noites acordadas, 3, 4 noites acordadas, direto. Eu achava que eu tinha superpoderes. E eu comecei a achar que eu tinha superpoderes mais ainda
quando eu fiz quando eu entrei em depressão pós-parto, né? Quando eu tive depressão pós-parto, eu tive no primeiro e no segundo bebê. E eu comecei a falar umas coisas muito sem noção, sem sentido, a minha libido subia muito e eu queria ficar com qualquer pessoa que passasse na minha frente, porque a minha libido tava muito alta. Achando que eu tinha superpoderes, tanto quando eu cheguei pro psiquiatra, quando eu cheguei a ser internada, né, pela primeira vez, eu falei pra ele assim, doutor, eu acho que eu tenho superpoderes. Porque ninguém consegue ficar tanto tempo acordado que nem eu, porque eu já fiquei 4 dias acordada desde quando eu fugi de casa. Ah, então você reconhece que você fugiu. Ah, doutor, se eu sair sem avisar pra ninguém, então eu fugi. Isso faz todo sentido na minha cabeça. Por que na sua cabeça isso não faz sentido, doutor? Completamente fora de mim, completamente alucinada. E eu inventava coisas que não eram reais. E muitas das vezes quando eu surtava, eu não entendia que eu tava surtada. Né? Eu não entendia que eu tava surtada. Se alguém chegasse pra mim e dissesse, olha, você tá ficando doida, você surtou. Eu gritava e, que eu? Né? E tinha problemas com as pessoas e eu não entendia o porquê, né? E eram alucinações que não eram reais. Alucinação, essa alucinação eu tô falando que não é real. E com o tempo foi só... E como eu tinha parado, né? Quando eu comecei a me perceber, né, doente, foi quando eu comecei a doutora começou a me medicar. E aí eu comecei a entender, meu Deus, porque eu falei tanta besteira, porque eu falei tanta coisa sem sentido, porque eu inventei aquelas coisas. Nossa, eu não sou assim, meu Deus, o que tá acontecendo? E aí eu comecei a ficar com raiva da religião. Porque quando eu adoeci, eu achava que podia salvar o mundo, como eu falei no outro vídeo, né? Eu achava que tudo de ruim ia acontecer. E devido à doença, né, hoje eu já não tenho religião. Não me considero uma pessoa religiosa. Justamente por conta da doença. Porque algumas coisas na minha cabeça ainda hoje não fazem muito sentido. Outras coisas fazem todo sentido, algumas coisas fazem sentido, outras não. Outras fazem sentido, algumas não. E é isso. E é a importância do diagnóstico precoce, né? Quanto antes você diagnosticar o transtorno bipolar, melhor. Quanto antes você entrar com medicação, melhor. E quanto mais você fizer esse tratamento, melhor. Amanhã eu falo um pouco sobre o tratamento. E a importância dele, e o porquê, e o que me fez, né? Me levou a me tratar. E por hoje é só. Louça lavada. E amanhã eu conto um pouquinho pra vocês como é pra mim cuidar de uma criança, 2 crianças especiais, sendo bipolar. Até amanhã. Tchau, tchau.